Efésios capítulo 3. Nós vamos, irmãos, estudar alguns domingos, hoje e domingo que vem. Não, domingo que vem não vai ser possível, vai estar o César. Mas nos outros domingos posteriores, se o Pai assim direcionar-nos o coração, vamos estudar sobre este tema, o supremo propósito de Deus. Se você não gostar desse tema, o supremo propósito de Deus, você pode colocar um tema assim: o eterno propósito de Deus. Se você não gostar do eterno propósito de Deus, você pode colocar um outro tema: o plano eterno de Deus. É a mesma coisa. O eterno propósito é algo que estava no coração do Pai desde a eternidade. Não me pergunta como que é isso, porque Deus, Ele concebeu, um dia surgiu na eternidade, no coração do Pai, o seu plano eterno. E Ele está nas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse. Vamos falar assim de uma forma muito reverenciada agora. O eterno propósito do Pai, ele está limitado pelas Escrituras. E as Escrituras, elas durarão para sempre, então não tem limites. Mas no eterno propósito do Pai, ainda que você não saiba, você está envolvido. Muitos têm como eterno propósito do Pai tão somente a salvação dos pecados, a libertação dos pecados. Não é isso, porque se fosse só isso, então uma vez que a pessoa creu, o propósito eterno do Pai estaria cumprido. Não é isso, irmãos. Muitos pensam o seguinte: a minha família, eu e minha casa, Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o eterno propósito do Pai. Não é o eterno propósito do Pai. Embora tudo isso faça parte, como a nossa libertação do pecado, regeneração, nosso crescimento, a igreja de Cristo, muitos têm como o eterno propósito do Pai. Não é a igreja o eterno propósito do Pai, embora ela faça parte deste propósito eterno, mas não é essencialmente isso. Então nós vamos verificar hoje, com a ajuda do Senhor, ler alguns textos, conversar um pouquinho e que o Pai lance luz sobre o nosso entendimento, sobre a sua palavra, para que nós tenhamos esse entendimento espiritual. O eterno propósito, irmãos, são raríssimas as exceções a nível de Brasil de irmãos que têm ministrado sobre isso. É um tema muito profundo, é um tema que está no coração do Pai. Se você olhar para o coração do Pai, você pode contemplar o seu eterno propósito. E Ele deseja que a igreja seja cooperadora desse eterno propósito. E nós vamos ver aqui depois pelo menos 3 qualificações, se der tempo, para que possamos ser cooperadores do seu eterno propósito. Porque hoje você pode cooperar com o eterno propósito do Pai. Porque você então e eu, que cremos no Senhor, somos filhos eternos do Pai. E o propósito é eterno. Então Ele deseja, 1 Coríntios 3:9, que nós sejamos cooperadores com Ele do seu eterno propósito. Então Deus propôs isso em seu coração, e se nós verdadeiramente rejeitarmos o seu eterno propósito como cooperadores, nós faremos parte dele apenas como que uma experiência, mas não cooperamos e não iremos receber galardões depois. Então é muito interessante. Nós estamos diretamente envolvidos nesse eterno propósito. Agora, para envolvermos no seu eterno propósito, temos que ter muito cuidado. Por isso eu vou colocar aqui depois 3 qualificações essenciais para que então nós possamos participar em unidade com o Senhor. Se não for isso, irmãos, nós seremos pessoas muito confusas, não tendo uma visão adequada daquilo que Deus deseja fazer nesses dias, e Ele está fazendo. E se Ele não puder contar com você, Ele levantará uma outra pessoa para poder fazer o seu plano ir à frente e se consumar no fim de todas as coisas. Então não temos como escapar, ou nós participamos ou não participamos, e Ele deseja que nós venhamos a participar. Às vezes, na nossa caminhada, nós vamos verificar hoje aqui que nós temos uma noção um pouco esquisita da nossa parte de importar textos das Escrituras Sagradas
para nós, sem termos de fato a experiência com aqueles textos. Isso impede também a nossa evolução no crescimento do Senhor, isso impede também que nós sejamos cooperadores com Ele em seu eterno propósito, porque este eterno propósito do Pai é muito antigo, é desde a eternidade, mas ele está tão fresquinho nos nossos dias. Então, por que nós sabemos? Porque Deus ele não vai mudar o seu plano. Ele tem uma forma de atuar, de agir, que ele nunca muda. Se você ler todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, você vai descobrir uma coisa muito interessante, que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito, que esse propósito ele não vai mudar, mas ele requer, ele precisa, ele necessita de cooperadores. Agora, ele pode contar com você? É o que nós vamos ver aqui hoje, irmãos. Então, Efésios 3, vamos ler de 8 até 11, que diz assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Irmãos, deixa eu fazer um adendo interessante. Observa como Paulo começa esse versículo: a mim, o menor de todos os santos. Se você quiser entender por que ele se acha tão pequeno, tão menor, porque a tão grande salvação o atingiu em cheio. Quem era o apóstolo Paulo? 1 Timóteo 1 vai mostrar, a partir do versículo 14, 15, 16 ali, que ele era insolente, perseguidor, ele era um homem que realmente era contra tudo aquilo que era Deus, embora na sua concepção ele tinha que estava fazendo tudo para Deus. Isso mostra que nós, irmãos, precisamos buscar diante do Senhor discernimento espiritual e agirmos cuidadosamente, buscando uma das qualificações que vamos citar depois, visão espiritual. Se não tivermos visão espiritual, nós, junto com os outros, também podemos nos corromper naquilo que concerne ao seu eterno propósito. Deus não vai mudar. Então, Ele deu tudo para nós, nos mostrou tudo para nós como ser um participante ativo do seu eterno propósito. Primeira coisa, Paulo está dizendo o seguinte: o menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aqui eu queria que você aprendesse uma lição muito importante, irmãos. Por que Paulo poderia ter escolhido Pedro e tantos outros para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo? Por que Deus escolheu o apóstolo Paulo? Qual foi a razão disso? Por que Deus o chamou para pregar o evangelho das insondáveis? Essa palavra insondável significa que não dá para sondarmos absolutamente nada dele. Insondável que não se pode perscrutar, não se pode sondar. Então Cristo, ele é muito rico. Mas por que Deus escolheu Paulo? Porque, irmãos, em realidade espiritual, ele de fato se considerava, antes de conhecer o Senhor, o maior. Ele vai dizer lá em Gálatas, ele avantajava muitos da sua época, dos seus mestres. Mas depois que ele teve a revelação bendita de Cristo Jesus, que ele ficou 3 anos meditando, buscando direção do Senhor, visão espiritual, 3 anos para absorver aquela visão que ele teve ali em Atos capítulo 9. Então, diante de toda essa visão da glória majestosa de Cristo, e quando vemos a glória de Cristo, o que nós vemos em nós, irmãos? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram, visão espiritual, o Senhor dos exércitos, assentado no alto e sublime trono. A visão espiritual, ela é a base de tudo. Ela não é tudo, mas ela é a base de tudo. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Porque sem visão espiritual nós não vamos muito longe
naquilo que concerne ao eterno propósito do Pai. E Deus deseja, irmãos, que nós aprendamos. Por quê? Porque nós vamos estudar isso aqui hoje, junto com todos os irmãos. Isso aqui, irmãos, não é assunto para evangélico, para crente, aí qualquer, é assunto para filhos de Deus em Cristo Jesus. Então vamos ficar bem concentrados. Então, Paulo, ele foi dada esta graça para que ele pregasse aos gentios, para nós, as insondáveis riquezas de Cristo. Por quê? Porque ele era considerado um homem crucificado, um homem que de fato era o menor de todos. O menor de todos. Então Deus, percebe a lição aqui? Enquanto mais a cruz opera em você e você se considera não mais eu, mas Cristo, então Deus pode fazer depósitos ou começar a revelar, pelo menos a ponta do iceberg das riquezas insondáveis que estão em Cristo Jesus. Porque nós conhecemos tão pouco o nosso Senhor, irmão, mas tão pouco, nós somos tão distraídos de Cristo, misericórdia. Então, ele continua dizendo o seguinte, então, riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Nós vamos ver um pouquinho sobre esse mistério aqui, o mistério de Deus e o mistério de Cristo e o mistério do Espírito. Todos têm um mistério. E que se o Pai então permitir que a gente possa avançar um pouquinho hoje, tivermos tempo, nós vamos descobrir quais são esses 3 mistérios. Mistério de Deus, mistério de Cristo, mistério do Espírito. Muito interessante. Para quê? Olha como o Espírito Santo, ele pontua as situações com um propósito. Para quê? Pela igreja. Irmãos, da mesma forma que o apóstolo Paulo teve a incumbência de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, essa mesma virtude é concedida à igreja, aos membros do corpo de Cristo. Você percebe que o Pai tem tanto para lhe conceder, tanto para lhe dar. Nós que muitas vezes somos um pouco distraídos, nós não atentamos muito para aquilo que Ele deseja fazer em nosso meio, que Ele quer depositar em nossas vidas. Por exemplo, obter uma fé preciosa. Como que se obtém uma fé preciosa, irmãos? Todos nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Essa mediante a fé é a fé comum, e a fé que todos nós recebemos para crer pela graça em Cristo e este crucificado, onde nós participamos ali da morte e ressurreição dele. Mas Pedro diz que nós podemos obter uma fé preciosa. E essa fé preciosa, irmãos, é uma fé que ela não é uma fé, vamos dizer assim, aquela fé que nos foi dada, é uma fé que nós podemos adquirir essa fé. E essa fé, ela chega até nós, vamos adquirir de que maneira? Irmãos, aí envolve tantas coisas e não vai ser o assunto de hoje, mas eu quero apenas citar algumas coisas. Para se obter uma fé preciosa, necessariamente é preciso que você passe pelo processo. E o processo de Deus, irmãos, é desconstruir de nossa alma tudo aquilo que concerne a nós mesmos. Porque nós somos cheios de filosofias, nós somos cheios de ideias totalmente inadequadas, temos pensamentos terríveis muitas vezes que não agradam o Senhor, nós temos atitudes e vontades totalmente desalinhadas da vontade do Pai, e Deus não vai trabalhar com cada um de nós se nós não tivermos passado pelos processos ou estarmos aptos e prontos para isso. Isso vai envolver, irmãos, um preço. Fé, por que a fé é preciosa? Preciosa tem um preço a ser pago. Um preço a ser pago, lembra que está escrito lá em Colossenses 1, 24? Quando o apóstolo Paulo, ele diz assim, que resta cumprir no meu corpo as aflições de Cristo, os sofrimentos de Cristo, em favor do seu corpo que é a igreja. Mas em que sentido então? Mas o sofrimento de Cristo na cruz não foi necessariamente essencial para nos libertar, para nos salvar? Sim, foi, claro que foi.
Porém, mas que tipo de sofrimento o apóstolo Paulo está se referindo ali em Colossenses 1:24? Sofrimento, irmãos, da edificação do corpo de Cristo. Obter fé preciosa, lembrei-me. Então, preciosa tem um preço a ser pago. E essa fé preciosa, irmãos, envolve a questão de sofrimento, de tribulação, de se angustiar junto com o Senhor, é ter um encargo do Senhor, é ter, como o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3, que ele zela por vós com zelo de Deus. Você já parou para pensar o que isso significa? Que o Espírito Santo de Deus, ele tem zelo, ele anseia por nós com ciúmes. Então, o zelo de Deus através do apóstolo Paulo, e pode ser através de qualquer um de nós. Irmãos, qualquer desvio de cada irmão ou irmã nos faria sofrer, angustiar e chorar. Você percebe que naquilo que concerne ao Senhor, a vida da igreja, nós temos olhos enxutos, nós não choramos mais. Quando a gente vai orar por um irmão, pela irmã, nós nem derramamos lágrimas, não temos aquele sentimento de que verdadeiramente o Senhor é poderoso para reestruturar, restaurar, sustentar. E a gente vai chorar de alegria quando aquele irmão ou aquela irmã vier de volta para o Senhor. Nós não temos isso, irmãos. Nós estamos muito distantes porque nós somos tão negligentes com as coisas do Senhor. Assunto de Hebreus, assunto do povo de Israel, eles eram negligentes, eles não entraram, eles não confiaram. Então a negligência, ela reina, ela paira, ela desanima. Eu faço e ninguém vê, porque na maioria das vezes nós fazemos as coisas na energia da carne. Nós vamos colocar o nosso dedo onde o nosso Deus e Pai não está envolvido, irmão. Isso é terrível. Então isso traz para nós angústia, desânimo, mas segundo o mundo, porque o zelo de Deus, ele sofre em nós, através de nós vamos sofrer também com isso. E o sofrer de Deus é um sofrer que é encorajador para nós. A gente vai reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, porque Ele está endireitando as nossas veredas. Se Ele está endireitando as nossas veredas, porque elas são tortas. Eu sei, e você também sabe, que na sua vida tem muitas coisas que precisam ser moldadas de uma forma graciosa, mas o Pai quer fazer isso. Então, quando Ele começa a operar um processo cirúrgico, encontra em nós muita resistência, encontra em nós dor, angústia, estou sofrendo, levantamos a plaquinha, me ajude, me socorre, ore por mim, não tem mais jeito, eu estou perdido, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Deus está balançando a sua árvore, Ele quer remover de você aquelas coisas que te abalam tanto para formar algo especial na sua vida. Então aqui, irmãos, para que, verso 10, pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O versículo 10 aqui vai mostrar para nós a riqueza que nós já temos em Cristo. A igreja, uma vez que ela é genuinamente do Senhor, igreja, organismo vivo, não uma organização, não uma denominação. Deus não tem compromisso, irmãos, com denominação, tem compromisso com a igreja, o seu organismo vivo, com membros que fazem parte dessa igreja. Os membros, quando se reúnem, temos a igreja. E o que é a igreja? A igreja é você? Sou eu? Não. Você é membro do corpo de Cristo? O que é a igreja? A igreja é Cristo em você, menos você. Aí é a igreja. Quando tivermos esta concepção, esta consciência e vivermos isso, como muitos falam o seguinte: para mim o viver é Cristo. Mas queridos, Cristo é teu viver mesmo? Ou você tem uma concepção, você já foi crucificado com Cristo, o velho homem já foi crucificado, já morreu, mas o teu viver é Cristo? Cristo, Ele é aquele que tem o controle da sua vida? Cristo é aquele que leva você para lá e para cá e que você está totalmente rendido à vontade dEle? Se não for isso, Deus não pode contar com você para o seu eterno propósito. Você é apenas um religioso, você é apenas um cristão que
que não quer se envolver muito onde Cristo está envolvido, onde o Pai está envolvido. Ele quer que nós vamos amorosamente, com o amor que Ele já nos colocou em nós, para participar de tudo aquilo que Ele está envolvido, mas com uma finalidade: levar tudo para Cristo. Esse é o eterno propósito do Pai, que todas as coisas gravitem debaixo dele, em torno dele, para que ele tenha o domínio sobre todas as coisas. Ele tem, mas ele quer trabalhar com a igreja. Por isso que fala aqui, olha que lindo, irmãos, presta atenção nesse versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. O que a igreja é? A multifacetada sabedoria de Deus. A igreja é as muitas formas de Deus manifestar a sua sabedoria. A igreja é, em realidade espiritual, uma expressão da pessoa de Cristo, porque ela tem muitas formas. Se você ler 1 Coríntios, você vai descobrir que há diversidade nos serviços, há diversidade nos dons, mas um é o Espírito, e o Espírito é quem vai operar tudo em todos, da forma que lhe apraz. Então ele está olhando para a igreja, ele sabe se pode contar com você ou não, ele sabe se pode contar comigo ou não. Então quando nós inclinamos para ele, Senhor, eu quero, então ele vai começar um trabalho em nós de dentro para fora, removendo as impurezas, trabalhando em nós, usando a cruz para nos perfurar profundamente. Ele deseja ir muito longe conosco. Ele deseja, irmãos, não nos eliminar a nossa personalidade. Você tem uma alma, tua personalidade, Deus nunca quis e nem quer fazer isso, anular você. Ele quer que você seja um cooperador, mas para isso você tem que estar adequado, enquadrado dentro do propósito dele, e ele só vai lhe usar quando lhe aprouver. Deixa eu citar para vocês um exemplo aqui. Lembra de Moisés? Moisés, de 40 anos, ele ficou aonde? Na casa da filha de Faraó, lá no Egito. O que ele aprendeu lá? Atos capítulo 7 vai mostrar que ele aprendeu toda a ciência egípcia, toda a ciência. Então Moisés era um homem que tinha muito conhecimento, ele era poderoso em palavras e obras. 40 anos aprendendo, se tornou um homem muito sábio. Muito bem, mas Deus tinha um plano para Moisés, que Moisés então fosse o libertador do povo de Israel lá do Egito, tirar Israel do Egito, da aflição, do mundo, e levá-lo para o reino do Filho do seu amor. Então o que Deus fez? Deu um jeito de Moisés ir para, não o deserto, mas atrás do deserto. Deserto já é horrível, atrás do deserto foi para onde Deus levou Moisés. E o que Moisés fez nesses 40 anos? Moisés tem 3 etapas da vida dele. Os 40 anos aprendeu tudo lá no Egito. De 40 até 80 anos, Deus desconstruiu Moisés. Como que é a desconstrução de Deus? Levou 40 anos. Deus estava preparando Moisés 40 anos para usá-lo, para libertar o povo que estava lá no Egito. Então, o que ele foi fazer lá atrás do deserto? Pastorear ovelha. Vamos imaginar aqui, você vai pastorear ovelhas numa fazenda bem distante, você não vai ter acesso em cidade, em nada, vai ter lá sua comida, bebida, mas você vai ficar o dia inteiro, o dia todinho e parte da noite cuidando das ovelhas. O que você vai ouvir ali? Só balido de ovelha. Tanto é que quando Moisés tinha 80 anos, Deus chamou ele, aquele homem que era poderoso em palavras e obras. O que Moisés disse para Deus? Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar, eu sou pesado de língua. E Moisés tinha quantos anos? 80 anos. Lembra o que ele escreveu no Salmo 90, verso 10? A duração da nossa vida é de 70 anos. Ele tinha 80 anos. Como é que Moisés se considerava? Um incapaz. Você vê, irmão, que Deus só pode usar você e a mim para o seu eterno propósito
quando você chegar ao fim de você mesmo. Enquanto tem força em você, Deus não pode te usar, porque você vai querer colocar o seu pitaco. Não, eu penso assim, eu acho que não é assim, não é assim? Nós não temos as nossas opiniões sobre determinadas coisas. Eu acho que o irmão lá está fazendo errado. Não é por aí, é por aqui. Meu irmão, se Deus o chamou, se Deus o habilitou, quem somos nós para levantar contra o irmão ou irmã, dizer que ele está fazendo certo ou fazendo errado? E normalmente as pessoas que criticam não fazem melhor. Aliás, nem fazem. Entende, irmãos? Então Deus só pode nos usar para o seu eterno propósito quando nós chegamos ao fim de nós mesmos. Você já chegou ao fim de si mesmo? Por isso que Deus não nos usa como deveria usar. Estão me compreendendo, irmãos? Então, é exatamente dessa forma. A igreja, a multiforme sabedoria de Deus, essas riquezas insondáveis de Cristo vieram para dentro de nós, elas estão em nós. Agora, o que você sabe de Cristo? O que você sabe dessas riquezas? Que é Ele, que está nele. Irmão, nós somos tão vazios, nós somos tão cheios de nós mesmos. Se você realmente, alguém perguntar para você quais que são os seus objetivos, quais são os seus planos, a gente já traça tintim por tintim. Agora, qual é o eterno propósito de Deus? Nós já temos dificuldade em falar isso. Entende? Deus tem uma ânsia em seu coração para que nós verdadeiramente não importamos versículos, como Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 3,9, de Deus somos cooperadores. Era Paulo e seus cooperadores, mas nós importamos esses versículos para nós e na realidade nós não somos cooperadores em nada. É um perigo muito grave, embora o Espírito deseja que nós sejamos, mas Ele não vai confiar essa tão grande incumbência a nós, essa tão grande responsabilidade, se nós não estivermos aptos, se nós não passarmos pelo processo. Ele não pode nos usar, irmãos. Deus não é louco confiar uma obra tão grande para pessoas que de fato, não podemos dizer assim, somos incapazes. Não, Ele nos habilita. Vou citar para vocês um exemplo aqui, deixa marcado aqui, abra em Esdras, capítulo 1, Esdras, capítulo 1, observa que quando Deus quer fazer uma obra, veja o que Ele faz, irmãos, olha que coisa mais interessante. Esdras, capítulo 1, versículo 5 apenas, presta atenção, o cuidado que o Senhor tem, né? Diz assim, versículo 5, esse capítulo, o livro de Esdras, você tem que ler ele junto com Jeremias, junto com Ageu, junto com Neemias e depois buscar um pouquinho luz lá em Efésios, que é, aí você vai ter um quadro geral do que Deus está querendo fazer aqui. Mas observa aqui, versículo 5, então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito aqui está em letra minúscula, cujo espírito é aqueles que são do Senhor, cujo espírito Deus despertou esses espíritos para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Primeiro, irmãos, Deus precisa, em primeiro lugar, edificar a sua casa. Qual que é a casa de Deus? Vamos fazer uma reforma aqui no templo, né? Não, isso aqui não é edificação. Isso aqui é fazer melhorias para o conforto da igreja que aqui se reúne. Mas aqui é um lugar de nós prepararmos para nós então podermos depois trabalhar no seu eterno propósito. Então aqui Deus despertou. E esses irmãos aqui, irmãos, quando foram chamados, Deus colocou em seus corações, porque Deus desperta aqueles que são mais hábeis, aqueles que têm um senso de querer trabalhar junto com o Pai. Então Deus pega esses, trata com eles para ver se eles suportam o processo e aí começa a fazer com que Cristo seja formado neles. Porque, irmãos, por isso que a palavra fala, ela é muito séria. Jeremias 48, verso 11, maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, Deus quer homens e mulheres que se entregam à vontade dEle
para que Ele possa operar pelo seu Espírito e fazer as coisas como Deus faz, com perfeição. Mas nós somos tão imperfeitos. Quando nós somos e temos o caráter de Cristo em nós, então nós podemos fazer as coisas de uma forma que, do nosso ponto de vista, pode ser perfeito, mas é algo que vai agradar o Senhor. Então Ele deseja fazer isso em nós. Então, cujo Espírito Deus, Ele despertou para esse mistério, para esta obra. Vamos voltar para Efésios 3, verso 10. Então aqui, e graças ao Senhor, que Ele não quer fazer através de anjos, não quer fazer através de ninguém, é pela igreja. Pela igreja não envolve aqui aquele que é o líder da igreja, é pela igreja. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Nós temos uma tendência de pensar que é o líder que tem que fazer tudo. Não é, irmãos. Nós somos a igreja. A igreja não se resume em um líder, se resume em vidas, em pessoas, um organismo vivo, orgânico, para que pela igreja multiforme, essa palavra multiforme fala muito no meu coração, que, irmãos, por isso que, lembra que Paulo disse lá em Filipenses, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Mas por que, Paulo? Porque a igreja, ela é a multiforme sabedoria de Deus. A igreja, quando ela está preparada para atuar e cooperar com Deus o seu eterno propósito, o que vai acontecer no nosso meio? Se todos buscarem isso, não vai ter mais ciúmes, não vai ter mais desculpas da nossa parte para isso ou para aquilo, não vai ter uma série de nada. Puxa vida, vão ter cooperadores. E como que esses cooperadores vão trabalhar? Sabe de que maneira? Permita citar um texto aqui no Antigo Testamento, Neemias, capítulo 3. Veja como a igreja no Antigo Testamento ela trabalhava. Primeira coisa, Neemias, capítulo 3. Então, Neemias, capítulo 3. A palavra de Deus, vamos ler a partir do versículo 3. Olha que interessante. Irmãos, oxalá o Senhor permitisse que nós agíssemos assim, irmãos. Neemias capítulo 3, a partir do versículo 3. Presta atenção aqui. Os filhos de Hassenaá edificaram a porta do peixe. Quem? Aqui não fala de uma pessoa apenas. Os filhos. Eles edificaram, e na edificação, aquilo que está escrito lá, Colossenses 1, 24, Paulo fala: cumpriu o que resta das aflições de Cristo em mim, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo sofria, e eles edificavam aqui. Percebe que a história não muda, irmão? Que para a edificação do corpo de Cristo, nós iremos sofrer. Então, edificaram e colocaram as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. O versículo 4, ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, cujo lado reparou Zadok, filho de Baná. Percebe que a igreja estava vivendo uma unidade em um só propósito, edificação. E continua dizendo o seguinte, verso 5, ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Tem muita gente que não vai se sujeitar porque não foram tratados. Olha o versículo 6, Joiada, filho de Passé, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. O 7, junto deles trabalharam Melatias, Gibeonitas. E percebe aqui, irmãos, que há uma unidade em um só propósito de edificação. Irmãos, pudera nós ter uma mente aberta para receber da parte do Senhor as revelações dele para a edificação do seu eterno propósito. Deus tem um propósito eterno e quer contar conosco. Mas, irmãos, nós parecemos aqueles ouriços, aqueles espinhudos, né? Fica perto de um, a gente já espeta logo o irmão, a irmã. Nós somos assim, nós queremos aplauso, nós gostamos de reconhecimento. Eu fiz, estou fazendo, e se não reconhecer, meu Deus.
Nós precisamos conviver mais juntos, irmãos, todos os dias, no templo, de casa em casa. Nós não cessávamos de ensinar, de pregar Jesus o Cristo. A igreja funciona dessa forma. Segunda-feira, estudo nos lares. Tem pessoas que nem se importam que eles estudam no lar. Vocês não sabem que bênção que estão perdendo, irmão. Vai ouvir a palavra, está recebendo a igreja, está recebendo o Senhor, recebendo o Pai. Aquele lar é abençoado. Se por causa de um homem, José do Egito, Deus abençoou Potifar e seus campos, tudo que ele tinha, imagina a igreja na sua casa. Que coisa, ali vai ter oração, vai ter louvor. Quando os irmãos saem dali, meu Deus, agora eu estou recebendo a igreja em casa também, mas como Deus tem nos abençoado. Como Deus tem me abençoado. Já estou com projetos para daqui 2 anos, coisas que eu jamais poderia pensar que iria acontecer na minha vida, está acontecendo. Meu Deus, mas será que eu mereço isso, Pai? Você é meu filho. Temos que responder ao Senhor. Irmãos, nós somos tão negligentes, o nosso discurso é tão maravilhoso, as nossas orações diante do Pai, elas são tão graciosas. Às vezes nós queremos ensinar Deus a Bíblia para Ele. Conversando com um pastor essa semana passada, ele foi fazer uma oração, falou: Senhor, a tua palavra diz assim, assim, assado, então o Senhor tem que, meu Deus, está ensinando Deus a Bíblia nas orações. Temos que colocar a boca no pó, meditar nas orações. Jesus falou o seguinte: olha, vigiai e orai. Sabe o que isso significa? Vigie os teus pensamentos, cuidado com as tuas palavras diante do Senhor, ore com sabedoria, ore ao Senhor com sabedoria. Muito interessante, irmãos. Mas nós somos tão distraídos, irmãos, tão desajustados, tão desajeitados, e o Senhor deseja fazer uma obra em nós, nos tornando aptos, nos tornando capacitados, nos tornando maduros para realizar ou trabalhar em cooperação com o seu eterno propósito, mas nós fugimos. Vamos voltar lá. Então, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Está vendo que o Senhor tem pressa? Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está vendo aqui, irmãos, que coisa linda é isso aqui? Aqui ele começa a revelar o seu eterno propósito para nós. Irmãos, eu preciso de falar de algumas coisas mais, principalmente um texto que é muito chave. Nós muitas vezes confessamos aquele versículo lá, né? Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cuidado com esse versículo. Esse versículo, quem disse foi Paulo. Paulo vivia essa realidade. Tem muita gente que importa esse versículo para ele, sem ter uma experiência com ele. Mas eu já fui crucificado. Sim, velho homem já foi crucificado, mas aqui, nesse aspecto, ele é muito especial. Paulo está particularizando: eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, não me importa isso para você, se isso aqui não for sua realidade. Não me importa para você, porque senão você vai ser apenas um louro, falando para todo mundo: eu estou crucificado com Cristo, e todo mundo vai achar que você é tão espiritual, né? Nossa, isso aqui é do Senhor, conhece a palavra. Como muitos que confessam, mas não vivem essa realidade. Confessam e hoje está no mundo das drogas. Conheço muita gente ali em Londrina que confessavam, Gálatas 2:20, estão perdidos, aqui na cidade mesmo, que frequentavam essa comunidade aqui, que confessavam, estão aí perdidos, perambulando fazendo cristianismo rodoviária. Hoje vai numa comunidade, amanhã vai na outra, mas não pertence ali. Você sabe o que é uma rodoviária? Onde vai ali, tem um monte de passageiros, vai lá, mas eles não são dali. Muitos vêm para cá, ouvem a palavra, muitos vieram para cá, ouviram, estão na comunidade, saiu daquela, foi para outra, está em outra, está outra, e eu ainda não encontrei uma comunidade perfeita. E o dia que você encontrar, não entra nela, porque você vai estragar aquela comunidade. Porque o problema está em nós que nós não nos rendemos. Então, queridos, isso é verdade para você, Gálatas 2:20? Cristo é
o seu viver. Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Vivo não mais eu, mas Cristo. Irmãos, reflita aos pés do Senhor. Você tem certeza que essa é a tua realidade? Desse versículo nós tanto importamos ele para nós? Não mais eu, mas Cristo. Não mais eu significa uma alma totalmente subjugada à vontade de Cristo, que eu não faço mais, Cristo faz em mim, e Ele faz segundo melhor lhe apraz, e Ele pode contar comigo, porque Ele é meu tudo. Estão me compreendendo, irmãos? Fica imaginando o apóstolo Paulo, quando foi para se apresentar em Roma. Lembra que o navio naufragou, mas antes de naufragar, aquela ventania, aquela coisa toda, imagina o apóstolo Paulo, aquele escravo, sentado em cima de um caixotinho, tranquilo. Paulo, o navio pode afundar, nós vamos se perder. Olha, eu estou tranquilo, nada é meu, eu não me pertenço mais, eu sou dele. Imagina aquela cena, irmãos. Até que Deus deixou eles tentar os seus recursos, jogar comida fora, tirar as coisas do navio fora, não tinha mais, agora nós estamos perdidos. Aí Paulo se levantou quando eles chegaram ao fim deles. Leia depois Atos 27 e 28. Quando eles não tinham mais recursos, Paulo se levantou. Irmãos, é necessário que todos vocês comam. Esta noite um anjo do Senhor me visitou e me disse, e falou para eles. Que palavra impactante, irmãos. Que palavra impactante. Enquanto tiver um pouquinho de você, você não pode ser usado. Nós importamos tantos versículos para nós que não tem nada a ver conosco. Mas claro que o Espírito quer que nós alcançamos essa realidade, mas nós ficamos patinando e confessamos, uma espiritualidade muito linda. Meu irmão, graça e paz. Irmão, não, a nossa conversa não é essa. É essa, mas é da boca para fora. Não temos essa realidade. Irmãos, todos nós somos crucificados com Cristo, Romanos 6,6. O velho homem foi crucificado. Mas será que é verdade que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Cristo é a nossa vida, é uma coisa, mas agora Cristo vive em mim, ou seja, Ele vive através de mim para Ele fazer o que Ele quer, como o próprio Senhor Jesus viveu uma vida de dependência nas mãos de Deus o Pai. Pelo Espírito Ele foi conduzido ao deserto para ser tentado por diabo durante 40 dias. O Espírito trouxe Ele de volta do deserto. Ele fazia tudo que Ele falava é pelo Espírito. Todas as obras que Ele fazia, Ele disse assim: as obras que eu faço não são de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Cristo é a nossa vida, mas Cristo é o seu viver? Essa é a pergunta que temos que responder diante do Senhor. Ou eu faço o que eu quero? Porque enquanto você faz aquilo que você quer, em nome de Deus, em nome de Jesus, Cristo está na cruz ainda, e você está no trono. Mas quando você entrega a sua vida a Ele, em realidade espiritual, Cristo está no trono, no centro da sua vida, e Ele vai dirigir a sua vida, vai dirigir a sua vida pelo Espírito. Aqueles que estão no Espírito, aqueles que vivem no Espírito, devem andar no Espírito. Andar no Espírito, o que é andar no Espírito? Ser liderados pela pessoa do Espírito Santo que habita em mim. Mas nós somos resistentes a Ele. Eu vou até aqui, mas tem muita dor, tem muito sofrimento, tem muito espinho, está muito difícil, eu não consigo, eu tenho muita coisa para fazer. Paulo também tinha. Irmãos, como que Deus pode então, irmãos, contar conosco para o seu eterno propósito? Ele deseja, nós somos tão resistentes. Deixa eu colocar para os irmãos aqui, quais são, irmãos? Falando, agora me escute com bastante cuidado, com bastante atenção, que isso aqui é importante para a sua vida com o Senhor, tá? Quais são as marcas, ou quais são as qualificações, guarde bem isso, marcas e qualificações daqueles que são cooperadores de Deus. Você já parou para pensar nisso? Quais são as marcas e as qualificações daqueles que são cooperadores de Deus? O que Deus exige dos seus cooperadores? Quais são essas marcas? O que é essencial para mim e para você sermos cooperadores de Deus?
1 Coríntios 3,9, porque Paulo diz assim: de Deus somos cooperadores. Irmãos, eu já vi muita gente falando que é cooperador de Deus, mas não é coisa nenhuma, irmão, porque fica importando versículos para si, e aqueles versículos não é realidade na sua vida. Então, quais são essas qualificações e quais são essas marcas que o Espírito Santo, que Deus exige dos seus cooperadores? Primeira delas, são 3, vou citar 3 aqui. Primeira delas é a visão espiritual. Vocês se lembram aquele texto de Provérbios 29, versículo 18, que diz assim: sem visão, lá está a profecia, mas o grego, no hebraico ali é visão. Sem visão, o povo se corrompe. Então, deixa eu analisar aqui junto com vocês. Você tem visão espiritual da pessoa e da obra de Cristo? O que é visão espiritual? Irmãos, em todos os profetas do Antigo Testamento, em todos os irmãos do Novo Testamento que trabalharam em cooperação com o seu eterno propósito, todos eles tiveram visão espiritual. Deixa eu mostrar aqui, a visão espiritual, ela é a base de tudo, mas não é tudo. Precisamos de mais 2 subsídios que Deus já preparou para que nós então pudéssemos alcançar isso. Senão nós não vamos trabalhar no seu eterno propósito. Senão nós não seremos cooperadores com Ele, irmãos. Então, visão espiritual. Deixa eu, só para os irmãos terem alguns exemplos aqui, vamos ver no Antigo Testamento primeiro. Abra em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Vamos ver primeiro Moisés. Interessantíssimos aqui, irmão. Aqui Moisés, no capítulo 2, fala do seu nascimento, fala da morte do rei do Egito, né, que depois ele fugiu para Midian. Agora, veja aqui que a visão espiritual, ela é a base de tudo, mas ela não é tudo. Capítulo 3, verso 1. Presta atenção que a nossa cooperação com o Senhor, ela está baseada na visão. Todo o nosso serviço ao Senhor, irmão, presta atenção, todo o nosso serviço ao Senhor está baseado na visão. Sem visão, nós vamos nos corromper. Sem visão, nós vamos querer trabalhar onde Deus não está envolvido. Mas está dando certo, é do Senhor, mas o Senhor não está envolvido. Precisamos ter visão espiritual. Sem essa visão, irmãos, nós vamos patinar, sofrer, e o sofrimento vai trazer para nós angústia e dor. Entende? Vamos ver aqui o versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, atrás do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe, olha aqui, irmãos, presta atenção, essa palavra apareceu é a manifestação. O que é a manifestação? É a revelação, para que Moisés pudesse ter uma visão espiritual. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Esse anjo aqui está em letra maiúscula, são aparições fragmentadas da pessoa de Jesus. Anjo com A maiúsculo fala de Jesus se manifestando ali. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, revelou-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Por que numa chama de fogo? Porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. E Moisés, ele tinha um discernimento impecável. Ele observava. Naquela época aqui, nesse contexto aqui, alguns eruditos bíblicos vai dizer que no deserto, aquelas, como é que chama lá? Aquela sarça, elas se deslocavam, iam assim rodando e pegavam fogo. E Moisés sempre olhava, isso consumia. Era muito comum lá naquela época. E aí então, quando apareceu o Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Olha aqui, irmãos, presta atenção, tudo começa na visão. E aí o versículo 3, então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque
a sarça não se queima. Então, irmãos, são algumas indagações que temos que fazer para nós. Moisés, ele disse aqui, olha que lição especial para nós aprendermos. Ele viu aquela sarça, ela queimava e não se consumia, mas não tinha combustão. Estranho isso, né? Ele ficou maravilhado, é uma grande maravilha, eu vou para lá para ver. Percebe que ele tinha um anseio por visão, não que ele buscava novidades, entendeu? Então nós temos que fazer, como ele disse assim no versículo 3, então disse consigo mesmo. Irmãos, você tem perguntado para o seu interior, se você tem visão espiritual dele? A visão, sem visão espiritual, irmãos, nós não vamos a lugar nenhum. Nosso cristianismo é um cristianismo morno. Sem visão espiritual, nós vamos viver pela vida ou depender de outros irmãos. Até quando, irmãos? Até quando isso? Então, versículo 4. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, estava procurando a visão, entender a visão, Deus do meio da sarça chamou a Moisés, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Presta atenção, visão. Ele foi lá para conferir. Agora, por que tira as sandálias? O Espírito Santo, ele não coloca as coisas assim para encher linguiça. Por que tira a sandália dos pés? Deixa eu recorrer aqui a alguns eruditos bíblicos. Alguns eruditos bíblicos, irmãos queridos, estudiosos, que levaram uma vida a aprender aos pés do Senhor, chegaram a uma conclusão de que essas sandálias era a última coisa que restava do Egito ainda. Era a última. Tira a sandália dos pés. Moisés, eu quero você da cabeça aos pés, sem nada do Egito, sem nada do mundo. Deus não pode, irmãos, trabalhar conosco no seu eterno propósito quando nós agregamos coisas do mundo para ser o acessório para o desenvolvimento do seu serviço a Ele. Nunca será possível dessa forma. Ele continua dizendo, verso 5, Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, que coisa linda, irmãos, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Que grande revelação. Aqui nós lemos assim, nós não meditamos o que foi que Moisés viu. Ele viu o facho da glória de Deus. Mas quem que apareceu para ele ali? Cristo. De que forma? Fragmentada. Hebreus vai dizer o seguinte, como é que Deus falou aqui com Moisés? Hebreus 1:2 vai dizer o seguinte, havendo Deus falado outrora, e aqui foi uma forma que Deus falou com Moisés, falado aos pais pelos profetas de diversas maneiras, falava até com sonho, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. O falar de Deus definitivo é em Cristo, pela palavra, no Filho. Não tem outra possibilidade de querermos inventar alguma coisa. Deus mandou te dizer, Deus falou comigo. Qual capítulo e qual versículo? Ah, não, joga fora. Eu sou, irmãos, que coisa linda. Versículo 7, disse ainda o Senhor, irmãos, aqui é lindo, aqui começa, irmãos, uma das coisas interessantíssimas, que tem tudo a ver conosco também, a forma que Deus enviou o seu Filho a este mundo. Aqueles irmãos estavam lá no Egito, escravo do Egito de Satanás. Faraó é uma figura do capeta, do diabo. E ele diz o seguinte, verso 7, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Exatores nagas, é ser duramente pressionado. Estão me compreendendo? Eles eram duramente pressionados. Então, ali estava Moisés, um homem capaz, 80 anos, totalmente ao fim de si mesmo, podia fazer mais. Moisés, quem era Moisés para libertar o povo de Israel do Egito?
Ele queria que, e foi inspirado pelo Espírito, é uma verdade, nós sabemos que a duração da nossa vida é de 70 anos. O único salmo que ele escreveu, Salmo 90, verso 10. E agora ele já estava com 80. O Senhor chama ele para libertar o povo de Israel do Egito. Eu vi a aflição do meu povo. Olha aqui como que Deus quer cooperar. Conheço-lhe o sofrimento. O único que conhece o nosso sofrimento é Ele. E Ele sofre junto com você. Aí ele diz o seguinte no versículo 10: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra do mundo a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, etc. Tal. Percebe? Sair daquela terra mundo para uma terra boa, Canaã. Canaã é uma figura de Cristo. Lembra de texto que nós lemos Efésios 3:8, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Estar em Cristo significa desfrutar em realidade espiritual de todas as suas riquezas espirituais. Nós temos uma riqueza em nós, irmãos. Estamos em Cristo, Cristo está em nós, mas nós somos muito lerdos para compreender o que Ele tem nos dito. Entende? Aí ele diz assim no verso 9: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Irmãos, nós não temos informação nenhuma que eles clamavam, mas de onde que vinham esse clamor a Deus? Às vezes a nossa oração, elas são tão hipócritas, né, irmãos? Eu desafiaria um irmão ou irmã para viesse aqui para fazer uma oração do que está acontecendo na sua vida e que fosse bem verdadeiro e orasse ao Pai. Eu acho que nós te expulsaríamos você daqui, não é assim? Qual era o clamor que chegou aos ouvidos de Deus, das entranhas do seu povo? Eles sofriam, talvez não tinham nem força para, mas eles estavam ali sôfregos, sofrendo, e Deus disse o seguinte: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, está vendo aqui? Teve visão, então vem agora. Deus mostrou o motivo da visão e agora mostrou o resultado da visão. Qual que é o resultado da visão? Serviço. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Lembra de Moisés em Atos capítulo 7, que Estevão vai dizer o seguinte: Moisés, ele era poderoso em palavras e obras, mas veja a resposta que Deus, de Moisés, a réplica que ele deu para o Senhor. Deus disse: vem agora, eu te enviarei a Faraó. Versículo 11, então disse Moisés a Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Senhor, eu não tenho capacidade, eu tenho 80 anos, estou fraco, eu só sei balir igual ovelha. Deus desconstruiu 40 anos tudo o que ele aprendeu lá no Egito, ciência do Egito. Deus tirou tudo dele, pastoreando ovelha. Você vê como é que Deus faz as coisas, irmãos? Vem agora, Senhor, quem sou eu? Olha aqui o 11: quem sou eu para ir e tirar do Egito os filhos de Israel? Mas parece que Moisés não tinha compreendido, né? Aí Deus diz para ele no verso 12: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviarei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, irmãos, essa é sempre a nossa desculpa também, porque quando de fato o Senhor tem nos chamado para algum trabalho para Ele, e Ele não vai lhe chamar se você não estiver preparado. E talvez essa falta de preparação, resultado de uma negligência, você vai desanimar do seu cristianismo, igual muitos desanimam. Está tão claro isso, irmão? Pessoas não querem, talvez nem pagar o preço e reunir como igreja, não é assim? Nós não temos prazer na comunhão de reunir, irmãos. São poucos os irmãos e as irmãs que amam reunir do povo de Deus. E se você não tem prazer, escute isso aqui que é bem sério, se você não tem prazer no reunir do povo de Deus, você não é apto para a glória. Por quê? As reuniões da igreja, eu tenho dito aqui com uma convicção muito pessoal, é minha convicção, de que tudo isso aqui é um ensaio para o céu. Imagina só, eu vou ficar lá em casa,
eu vou lá ouvir uma mensagem lá em casa, então lá no céu, né, vai estar a igreja reunida, o povo reunido, e você vai ter um lugarzinho lá no cantinho, onde você vai ter, não é isso, irmãos. Se você não tem prazer no reunir do povo de Deus, não é um povo evangélico vazio do evangelho, não, povo de Deus, que creram, que foram inseridos no corpo de Cristo, morreram e ressuscitaram com Ele, tem Cristo como sua vida, e hoje está ao serviço do Pai, entregue totalmente ao Pai, entregue nas mãos do Pai, para que Ele então faça aquela obra que Ele prometeu. Aquele que em vós começou uma boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo, mas Ele não vai completar se você disser não para Ele. Ele é maravilhoso demais, Ele é cortês demais, Deus é de toda a graça, então Ele é gracioso demais. A graça não arromba o coração de ninguém, a graça ela fala, olha, eu lhe dou toda a capacidade, vem para mim. Agora, se você não quer, irmão, Ele não vai insistir. Como muitos de nós que têm uma mente muito confusa, Deus não desiste, nós não temos que desistir. Não, tem muitas coisas que Deus desiste sim, e é bíblico. Temos que mudar a nossa forma de pensar. Tem de vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Quando aquele jovem rico, ele conhecia muito a Bíblia, foi ter com Jesus. Jesus disse, olha, você vende tudo que tem, dá aos pobres, terá um tesouro no céu. Ele saiu triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus foi atrás dele, nunca mais se ouviu falar daquele jovem rico. Percebe, irmãos? Nós ficamos aí enchendo o saco das pessoas, que não quer, insistindo. Aí depois nós ficamos frustrados. Quem deveria frustrar é ele, mas nós ficamos frustrados. Eu fui lá, tentei, e ficamos com autocomiseração. Eu vou tratar também aqui sobre 4 caminhos da cruz, que é um dos empecilhos do eterno propósito. Na nossa próxima reunião, que tivermos aqui pela manhã, nós vamos estudar juntos. Nós paramos na visão, irmãos, não deixe eu esquecer dessas 3 qualificações. A primeira é a visão, nós vamos ver muito sobre visão ainda. A visão, e a segunda qualificação, irmãos, é o caráter de Cristo, e a terceira qualificação é o encargo. Irmãos, essa questão de encargo aqui, é as cargas de Deus, que são tão levinhas, que a gente vai ver nos nossos próximos estudos, que Ele deseja que nós sejamos cooperadores. Visão espiritual, caráter de Cristo formado em nós, e também os encargos do Senhor para nós. As cargas que Deus tem em seu coração, que Ele deseja compartilhar conosco, que para nós, se entendermos a visão, termos o caráter de Cristo, isso não é carga, isso vai ser pena, suave e leve. Quanto mais nós vamos trabalhar em prol disso, mais nós seremos edificados, seremos graciosos, e o Pai então poderá contar conosco, e podemos dizer então, sem importar versículos, que nós não temos essa realidade. Eu sou um cooperador de Deus. Percebe? E não vai precisar de falar para os outros, você vai adotar isso como uma realidade espiritual, porque, irmãos, quando fala que Cristo é a nossa vida, de fato nós morremos, ressuscitamos. Quem é Jesus, irmãos? Ele disse assim, todo poder me foi dado no céu e na terra, e Ele habita em nós. Irmão, pelo amor de Deus, nós não temos desculpa, irmão. Sabe o que nós temos? Negligência. E o fruto da negligência, você sabe o que é? Justificativas. Nós somos craque para justificar. Se alguém pegar você em flagrante, você sabe que está errado. Mas você tem tanta justificativa, mas tem tantas. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos ajude. E nós vamos levar algum tempo, algumas reuniões de domingo pela manhã, tratando desse assunto, do eterno propósito do Pai. Se você deseja ser um homem, uma mulher maduro, estar apto para trabalhar por Ele, não falte nas próximas ministrações. Amém? Vamos orar. Pai, como somos gratos ao Senhor. Pai, quem somos nós, Pai, para o Senhor permitir que nós nos reunamos com plena liberdade para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Que Teu falar, Pai, seja um falar cortante aos nossos corações, perfurantes, que Teu falar venha nos espancar,
Que Teu falar venha tirar de nós toda desculpa, toda justificativa. Que Teu falar venha fazer de nós homens e mulheres, ó Pai, com visão espiritual, com o caráter de Cristo e com o encargo do Senhor. Nós somos o Teu povo, Pai, Tu nos compraste, então nos ajude, nos auxilie, porque nós desejamos, como igreja do Senhor, sermos cooperadores de Ti, como aquela igreja idônea, madura, auxiliadora, em tudo aquilo que o Senhor precisar. Faça isso em cada um de nós, ó Pai, por misericórdia, e em Cristo que nós oramos. Amém.